para olhar para vocês aqui, ver se vocês me enxergam. Estão me enxergando agora? Não sei se vocês estão me enxergando. Tá. Eu acho que eu só recebi esse convite para conversar com vocês aqui porque desde o começo eu tive esse cuidado de que tudo passa por mim, tudo é feito por mim, tudo, né? Não me perguntaram se eu tinha ajuda. Olha, não vou mentir para vocês. Eu tenho uma sobrinha minha que ela tá fazendo uma faculdade à distância e ela trabalha numa agência de viagem. E ela agora, por conta da quarentena, ela perdeu metade do salário dela e perdeu metade do trabalho dela por conta disso. E ela trabalhava com os posts dessa agência de viagem. E aí eu fiz uma proposta para ela. Eu disse, olha só, vem me ajudar. E nesse momento aí, até a gente não sabe até quando. E na verdade o que a gente tem conversado é que como ela é muito jovem, ela tá me ajudando isso, tipo, o que tá rolando com os jovens, o que os jovens, que é o público que eu quero atingir, estão gostando de ver. Eu tô conversando muito com ela isso, assim, mas até hoje ela não fez nenhum post, nada pra mim, tudo sou eu que faço. É só a gente começou uma conversa pra ver se tem alguma coisa que ela vai poder me ajudar, assim. Mas eu tenho esse cuidado. E aí eu tava vendo várias pessoas de marketing, algumas amigas e tal, que eu sigo, e todos estão sendo, assim, concordando totalmente em dizer isso. Que a gente tá numa época que vai ser um divisor de águas. Vocês vão entrar num mercado de trabalho que vai estar diferente do que ele era no passado. E vocês nem entraram ainda, a maioria de vocês, né? Tem alguns que já, mas acho que a maioria nem entrou. Quem vai conseguir trabalhar nesse mercado é quem se diferenciar. E uma das grandes diferenças vai ser a autenticidade. Então, assim, todo mundo sabe que eu sou mãe da Olivia, né? Todo mundo sabe que eu sou professora da faculdade. Todo mundo sabe que eu sou amiga da Carol, certo? Quem me segue, quem vê meu trabalho lá no Professora Dentista, todo mundo sabe que eu sou amiga da Ângela, do Jonas. Por quê? Porque eu não fico na. Eu não me escondo por trás dos meus posts. Eu mostro o lado humano. E isso gera engajamento. Porque vocês quiseram ouvir eu conversando aqui. Talvez se eu fosse só posts, vocês iam dizer, tá, eu acho legal aquele post ali, mas eu não sei quem é que faz aquilo. Então, o lado humanizado, ele pô, tem alguém ali que às vezes tá cansada de fazer o post e ela não, né? Tem alguém ali que errou, que hoje postou um negócio que não achei tão legal. Bah, aquele post da Thaís não ficou legal. A Thaís sumiu um mês, ela ficou um mês sem postar, não deve estar legal. Isso gera, porque a gente sabe que é assim com os nossos amigos, que é assim com os nossos familiares. E que o paciente de vocês também vai querer isso, sabe? Ele quer saber que vocês também sofreram um pouco com essa questão da quarentena, mas que ao mesmo tempo vocês estão se preocupando com eles. E aí vocês vão falar de saúde bucal, mas no meio vocês vão falar de alguma coisa que vocês descobriram que pode fazer bem, sabe? Por exemplo, eu fiz um post ali que teve gente que curtiu bastante, que foi sobre autocuidado, porque naquela época o que eu tava fazendo era autocuidado comigo. Eu falei, eu vou compartilhar e mostrar, tá tudo ok. Eu não vou postar sobre odontologia, porque eu falei hoje mais cedo pra Ângela, eu não queria saber como que se faz um halo opaco, eu não queria saber que cor é a opalescência do dente, eu queria que mais que os dentes explodissem, eu tipo assim, eu não quero falar disso. Eu tava num momento que eu tava preocupada se meu pai ia parar de ir no supermercado para comprar pão todo dia, porque ele tem mais de 70 anos, tá numa cidade longe de mim. Eu não tava nem aí. E eu comecei a fazer o quê? Meditar com meu cunhado, que faz meditação às 6:30 da tarde, todo dia, não sei o quê, pelo Instagram da casa dele, lá, e com um grupo de meditação dele. Eu comecei a ver como é que eu vou entreter a Olivia nesse tempo, o que eu vou fazer? Eu vou comprar tinta pela internet, eu vou aprender a pintar aquarela, que eu nunca pintei na vida, pra pintar com ela. Então, eu fiz aquele post do autocuidado. E aí, vocês estão lá com os pacientes de vocês, e o que a gente vê muito hoje? Sim, o paciente de vocês tem que saber que vocês voltaram. O paciente de vocês tem que saber, voltamos, nosso consultório voltou, estamos aqui, estamos paramentados. Por que vocês estão paramentados assim? Como vocês estão? Como é esse cuidado? O que eles vão encontrar quando chegar? E se o paciente não tiver bom ainda para vir? Tudo bem, ele não precisa, ele pode ter seu tempo. Vocês vão dizer, olha só, eu assisti um filme, você pode aparecer no stories.
eu assisti um filme muito legal, eu quero recomendar para vocês, eu sei que vocês estão na quarentena, a gente tem muitos pacientes que são mais idosos, que ainda não é o recomendado vir procurar o nosso serviço eletivo, que só vão nos procurar em caso de urgência, mas se você está em casa, esse filme está disponível, ele vai passar na TV hoje à noite, está aberto para todo mundo ver, e é um filme sobre as 4 vidas de um cachorro, e ele é um filme lindo, e vocês vão chorar vendo um filme, entendem? Um livro, um perfil que é bacana, uma outra pessoa que está fazendo alguma coisa, e são as coisas que a gente faria para um amigo. Quando eu postei que eu estava fazendo aquarela, ano passado eu e a Carol, nós fomos para a Espanha para ministrar um curso lá, alguns cursos lá, e a gente teve uma das representantes da empresa que nos levou para lá, que ficou conosco o tempo inteiro. Então ela nos buscou no aeroporto, ela nos levou pro hotel, no outro dia ela nos buscou pro hotel, viajou para uma cidade, ficou nessa cidade conosco. Ai, dia 21 eles vão conhecer a Carol, é coisa boa, vocês vão conhecer a Carol. E depois vocês levam nós duas juntas um dia para falarmos pessoalmente com vocês aí, certo? E aí, a Marta, essa espanhola, ela ficou muito próxima de nós naqueles 10 dias que nós ficamos na Espanha. E aí a gente se segue, e a gente estava muito preocupado com ela também, porque ela tá na Espanha. Na Espanha foi onde ficou, né, né, que nem a Itália, que estourou muita coisa e tal. Quando eu postei que eu tava fazendo aquarela, ela me postou, mandou uma imagem de uma aquarela. Disse, eu também comecei a pintar aquarela nesse tempo, né, nesse período de isolamento. E aí ela me mandou uma live de uma espanhola pintando, ensinando a pintar umas flores para o Dia das Mães. E eu assisti a live inteira, fiz um monte de print, achei lindas as flores. Eu ainda não tive tempo de pintar, mas eu quero pintar. Eu fiz vários prints para ver toda a sequência. E esse carinho dela comigo, vocês entendem que é o tipo de coisa que, se vocês lembrarem, pô, aquela minha paciente lá, eu acho que ela pinta aquarela, vou mandar para ela. Eu vou responder esse comentário, eu vou responder esse direct que essa pessoa me mandou, eu vou mostrar que eu me importo com essa pessoa, assim como a gente faz com os nossos amigos, sabe? Então, você só dizer, vem uma consulta, estamos aqui, tá seguro, tá super seguro, pode vir. Pode vir como? Teu paciente quer voltar, teu paciente pode voltar, teu paciente não é de um grupo de risco. Quando ele voltar, ai, tem um cachorrinho aí que eu tô vendo, coisa querida. Da Ana Carolina. Tá ganhando um chamego, cachorrinho. A minha tá aqui na porta, ela fica deitada na porta, a Pops, e ela quer entrar, só pra ficar perto, ela deita na porta ali, ela sabe que não pode entrar, tadinha. Mas eu acho que é isso. Então, mostrar esse lado, quem é que está por trás daquele Instagram, vai ser mais importante do que nunca. Assim, eu acho que a gente vai criar muito vínculo com as pessoas. A gente está carente, né? Como eu falei para vocês, a gente quer esse carinho, a gente quer esse afago. E mostrar esse lado humano e saber quem você é também é muito importante. Quem você é, sabe? E passar quem você é, porque ninguém sustenta teatro. Isso também é outra coisa. Tentar fazer um personagem, eu fazendo vídeo e post desde 2015, a minha máscara já ia ter caído há muito tempo, né? Se eu não fosse. E eu tive vários períodos que eu me ausentei, aí às vezes eu volto, e daí é meio frustrante, porque quando a gente volta, a gente tá muito por baixo, né? A gente não consegue engajamento, a gente posta, ninguém curte, ninguém vê o que a gente postou. Mas eu tive, nesse meio tempo, eu perdi minha sogra, depois de um ano eu perdi meu sogro, sabe? Eu tive a minha vida aconteceu, e nem sempre eu compartilhei tudo nas mídias, por exemplo, nesses momentos de perda eu me retraí um pouco, eu não fui lá dizer, olha, pessoal, tô aqui chorando, não sei o quê. Em outros momentos eu compartilhei coisas que não eram tão legais que estavam acontecendo, mas sempre fui eu, assim. E me permito, isso é uma coisa que alguém perguntou se tinha um lado negativo. O lado negativo, para mim, ele é teu contigo mesmo, sabe? É quando tu começa a te cobrar muito e te sentir mal por não estar presente. Tipo, teve vezes em que eu, por não estar presente como eu achava que deveria estar, eu me senti culpada. A maturidade e o tempo que eu tô já me deu essas tranquilidades, assim, bom, paciência se eu perder seguidores, paciência se a pessoa, né, não quiser mais me seguir porque não faz muito tempo. E sim, eu tenho perdido seguidores, isso é um fenômeno também que está acontecendo bastante, porque as pessoas estão, por exemplo, tem gente que começou a me seguir em 2016, que já está formada há muito tempo, já está terminando mestrado, daqui a pouco ela olha aquele post meu e ela diz, eu quero ficar seguindo a Thaís, que vai ficar mostrando que número é o dente. Ela vai deixar de seguir, ela segue muita coisa, ela não quer poluir a timeline dela lá
uma coisa que não interessa mais. E paciência, não quer seguir, não segue. Eu também não posso ficar chorando sobre o leite derramado, sabe? Ó, parece que na quarentena as pessoas estão deixando de seguir. Eu deixei de seguir gente que não que me fazia mal, mas também deixei de seguir gente que eu acho interessante, mas que não condiz mais com o meu momento, né? Quando eu, por exemplo, virei mãe, aí começo a seguir coisa de mãe, né? Tu quer seguir coisas coisa de mãe, não sei o quê. Depois de um tempo, aquela mesma pessoa que postava, ela tá postando da galinha pintadinha, mas a minha filha agora quer ver o DPA. Então, por mais que o trabalho dela seja legal, é legal para quem tem filho que tá na fase da galinha pintadinha. A Olivia tá na fase do DPA, ela quer seguir os DPAs, ela quer um Instagram para ela poder seguir o DPA. Ela me fez encomendar para ela, na verdade não me fez, eu mostrei uma amiga tinha, e uma amiga comprou para a filha, eu mostrei a foto, ela quis a capa, né, dos detetives, né, então a capa da Berenice, tive que mandar, veio do Rio de Janeiro, fizeram a capa da Berenice para ela e veio a capa, e ela ficou super feliz que a capa chegou ontem. Mas sim, a gente está deixando de seguir muita gente. Algumas porque é por afinidade mesmo, né, que tu tá deixando de seguir, o assunto não te interessa mais, outras é porque tá te fazendo mal, né? Quanta gente os influencers que fizeram um monte de besteira aí, que tu pensa assim, cara, que eu tô dando audiência para essa pessoa? Que eu tô dando audiência para esse imbecil, sabe? E aí tu diz, cara, vaza, vaza. Até no Facebook a gente desfez amizade, né? Então, assim, deixa eu ver aqui que eu não tô acompanhando aqui. Selecionar, a gente está selecionando muito e os pacientes vão selecionar também. Isso é bem importante vocês prestarem atenção. A gente vai deixar de seguir, a gente vai deixar de acompanhar, a gente está seletivo. Isso é perfeito o que a percepção de vocês dessa fase. Você vai no perfil, clica seguindo para essas páginas que você mais interage, quem você menos interage. Como assim eu não entendi essa no perfil, clica em seguir. Ah, embaixo como sugestão? Selecionar conteúdos que façam sentido. O Instagram faz a seleção, mas ele é um ingrato, né? Que ele às vezes não te mostra coisas que tu quer realmente ver. A gente começa às vezes tem pessoas que mas essa pessoa nem lembrava mais que ela existia, eu gostava de ver e tal. Aí tu tem que ficar assistindo várias vezes os stories, procurando, para o Instagram finalmente entender que tu quer ver as coisas daquela pessoa, sabe? Uma coisa que eu noto muito também é quando as pessoas mandam um direct para mim, essas pessoas realmente veem tudo, que acabam vendo tudo que eu posto, porque me mandaram algum direct, nem que seja aqueles, sabe, aqueles olhinhos com coração, ou uma carinha assustada, qualquer coisa assim, acaba gerando, o Instagram entende como interação. Essa questão do estilo de vida aqui, que é bem legal, só porque é bonito não tem nada a ver com o meu estilo de vida. Isso é uma coisa que também a gente pensa economicamente, né? Os nossos valores mudaram. Eu adorava seguir todas as blogueiras que mostravam aqueles sapatos que eu nunca vou ter, aquelas viagens que eu nunca vou fazer, aquelas casas onde eu nunca vou morar, sabe? Eu adorava. E aí aquilo começou a fazer tão pouco sentido para mim durante essa quarentena, onde eu passava o dia inteiro limpando minha casa de cima a baixo, organizando o armário, separando coisa para doação, pensando, eu já tenho tanto, e assim, tanto mais do que eu não consigo ver sentido em ter tanto, sabe? Seguir algumas que assim, não faz mais sentido. Caiu? Caiu? Caiu ou travou? Travou? Voltou? Me avisem quando voltou. Me avisem se voltou. Voltou? Voltou? Beleza. Deixa eu ver. Seguir o que faz bem, concordo plenamente. Eu tenho, na verdade, esse segredo para vocês. Eu tenho dois perfis, um perfil é Istomef e o outro que é professora dentista. Estão ouvindo? Travou de Eu novo. tô. Avisem quando voltou. Travou para todo mundo. Travou? Voltou? Tá. Um perfil é professora dentista e o outro é o Thaís Tomé F,
Tá travando. Acho que o pessoal começou a fazer live, deu 6 horas, tá todo mundo fazendo muita live agora, vai travar. E no Professora Dentista, eu sigo muita gente de odontologia. Muito por conta. Acho que travou, né? Eu tô ouvindo. Eu não sou muita Tá falhando referência, né? muito. Tá. Eu sigo muito por conta do trabalho. Sim, eu sigo muito mais, às vezes, por conta do trabalho do que realmente por interesse. Porque tem pessoas ali que eu. Sabe, é isso que mesmo que vocês estão falando, né? Mas assim, por isso que eu tenho um outro perfil onde eu acabo seguindo outros tipos de coisa, outros interesses meus, assim. Podem perguntar alguma coisa. Tá falhando muito? Thaís, Voltou, me pessoal? ouve? Desligar as câmeras, talvez. Eu tô ouvindo bem. Uhum. Me ouve, Thaís? Tô ouvindo, eu tô ouvindo. Tô te Acabou a ouvindo, energia no Ângela. bairro. Voltei, mas talvez Ah, caia. E agora ainda mais com essa movimentação, né, de tá. todo mundo possivelmente estar fazendo live. É, agora é o Exatamente, boom, 18 né? horas É. as lives estouram e aí é o boom. O bom é que Não, eu devia então, a ser a ideia nossa também live. foi essa, foi fugir um pouco. E eu pensei também na logística da sua casa, né? Porque daqui a pouco tem que dar janta, dar banho. E pelo menos no horário escolar seria mais fácil. É, Olha lá, tem gente sem luz. Olha lá, Carol, é que eu nossa. não só. Meu problema não é só não ter luz. Eu moro num bairro onde as torres de celular não são boas. Aí Então eu fica não sem consigo sinal. usar nem meu celular. Mas voltei. Eu acho assim, que a gente estava comentando então essa questão de lado humano, né? Que isso é bem importante para qualquer Instagram que queira movimentar. E acho que seria legal vocês perguntarem alguma coisa aí que ficou faltando, que vocês gostariam ainda de perguntar e que eu ainda não comentei. Por favor, falem. Deixa eu ver se das perguntas de vocês tem alguma coisa que eu esqueci de responder. Oi, eu não sei como é que é a relação dos professores da sua faculdade com o uso das mídias, mas você acha que teve alguma reação inesperada deles quanto ao seu uso? Assim, isso é uma pergunta muito boa e era uma das que estava aqui até. Quando eu comecei, quando eu comecei com o YouTube, eu tinha vergonha, sabe, de dizer que eu estava fazendo vídeo, assim, para os alunos não, mas para os outros colegas professores eu meio que fiquei com vergonha, sabe, tipo, pô, o que eles vão pensar, né? E assim, eu já vi coisas de pessoas que hoje usam as mídias sociais muito, usam mais do que eu, assim, da odontologia, de exatamente isso, de chamarem de blogueirinha, de dizerem em CIOSP, assim, os blogueirinhos, o nananã. Eu não vou falar de odontologia em mídia social. Mídia social é para eu ver os meus amigos, é para eu conversar com os meus amigos, não vou ficar falando de odontologia. E tinha exatamente esse papo, assim. Hoje em dia, os maiores nomes da odontologia estão lá fazendo live todas essas 18 horas, todos os dias, né? Se vocês forem ver. É só entrar que tá todo mundo lá 18 horas bombando sua live. Mas eram as mesmas pessoas que diziam, mídia social e tal. E como a mídia social começou primeiro por um público mais jovem, tinha muitos estudantes fazendo mídia social de odonto antes de ter professor. Então, pegava assim, é blogueirinha. Tipo, ninguém perguntava, Thaís, qual é a tua formação? Tipo, se eu falava que eu tinha um Instagram ou se era professora dentista, eles já supunham que eu era uma pessoa blogueirinha sem autoridade para estar falando aquilo que eu estava falando. Que eu jamais seria capaz de fazer uma palestra, né? E eu tive que me provar muito. Tanto que o meu primeiro convite para uma palestra grande a nível nacional e coisa veio bem depois. Primeiro eu fiz um CIOD e tal. Mas o CIOSP, eu não era chamada nem para falar em stand de empresa.
sabe? Eu não era, eu ia pro CIOSP pagando as minhas contas, ficando na casa da minha tia, porque ninguém queria apostar na professora dentista. Esse ano eu e a Carol fomos falar no CIOSP, e com muita alegria e orgulho a gente fala que a nossa palestra esgotou todas as entradas antes do dia da palestra, sabe? Porque sim, porque o público foi ver e a gente entregou o que a gente prometeu. Mas teve isso, porque era tipo, tinha imagem, assim, quem é essa aí pra me falar, sabe? Só que ao mesmo tempo, teve uma parcela dos profissionais que conseguiu pelas mídias sociais um alcance, e eu entre elas, que antes, por exemplo, assim, quem na dentística a gente conhecia? A gente conhecia o Baratieri, a gente conhecia o Irata, muita gente, Mondelli, várias referências. O que eles tinham em comum, todos eles? A maioria era escritor de livro. Então, o cara virava referência quando escrevia um livro. Hoje em dia, a gente tem muitas referências na odontologia que às vezes não escreveram nem o seu próprio TCC, né? Então a gente tem que saber filtrar também, né? A gente tem referências dentro da odontologia que não escreveram o seu próprio TCC, né? E a gente tem gente legal fazendo coisas, mas também tem gente muito boa que não teve, que não escreveu esse livro e tal, ou que escreveu depois de fazer o sucesso nas mídias sociais, né? Então, assim, tem de tudo hoje, é um campo minado, e você pode estar seguindo alguém que é muito legal e que está entregando uma coisa muito bacana, e você pode estar seguindo alguém que é um fake, né? Que é um personagem ali daquela mídia social que sabe falar, que sabe usar essa mídia, mas que não está entregando o que está te prometendo. Então é difícil, assim, eu não gosto de julgar, eu sigo várias pessoas, alguns que eu concordo, outros não. A única coisa que eu acho mesmo, é que as pessoas que entraram depois, alguns, eu vejo muito agora eles contratando, assim, coach, contratando empresas, porque eles não sabiam falar a linguagem das mídias sociais. E eu acho que a linguagem das mídias sociais ela é diferente da linguagem de uma palestra, ela é diferente da linguagem de uma sala de aula, ela é diferente. E muita gente não sabia isso. Então elas entravam nas mídias sociais para tentar se comunicar e continuavam se comunicando como fazia. E aí ela não atinge uma parcela da população que sabe usar muito bem mídias sociais, que são principalmente os mais jovens. Né? Então, quando vem aquele pessoa que já está no consultório há 20 anos e vai para o Instagram, ele quer ver aquilo que ele está acostumado, ele não quer estranheza. Então, ele vai lá e segue aquele professor que não sabe trabalhar mídias sociais, o cara fica super famoso, mas ele está fazendo uma coisa que não é a linguagem. A linguagem de mídias sociais é rápida, ela precisa ser visualmente atraente, ela precisa, né? E não é todo mundo que consegue entregar isso. E outros só conseguem entregar isso, mas não tem conteúdo, né? Então... Mas eu acho que quanto mais pessoas estiverem ali fazendo, melhor para nós, porque aí caiu esse preconceito que tinha, né? Esse preconceito. Teve mais uma pergunta que eu tinha visto antes. O uso indevido pode prejudicar a carreira profissional? Pode. Vocês querem um exemplo? Como é o nome da blogueira fitness ali, a Pugliese, Gabriela Pugliese? A menina teve que sair do Instagram, não teve? Por quê? Porque ela pegou uma ex-vítima de Covid, que foi lá, fez todo o tchananã do sofrimento dela pela doença, e daí algumas semanas depois, usa as mídias para mostrar que estava fazendo uma festa em casa. Ela saiu para não perder seguidores, exatamente. Foi uma tática de contenção de catástrofe ali que foi feita com ela, porque ela já tinha perdido, sei lá, 200 mil seguidores, e se ela não saísse, ela ia continuar perdendo. Então ela sai, fica um tempo fora, espera as pessoas esquecerem, quando ela voltar, isso já virou o assunto, né? Antigamente, não é da época de vocês, quando a gente comprava leite no supermercado, o leite vinha num saquinho, e esse saquinho era molhado. E aí eles enrolavam esse leite num pedaço de jornal velho. Então a gente falava assim que a notícia ela vira, né, vai embrulhar leite no dia seguinte. Então
Hoje em dia, a notícia dela tá fresca. Por quê? Porque tem muita gente sofrendo com a doença, muita gente tá indignada, tem gente perdendo pessoas, tem gente com medo, e a notícia dela tá fresca. Ela sai e se afasta. Daqui a pouco as pessoas começam a querer de novo as dicas fitness dela, e querem verem como ela ficou maravilhosa, ela volta, e tu nunca mais nem lembra que ela foi uma má influência, que ela fez isso, quantos outros já fizeram, né? Então, mas sim, tem que cuidar, tem que cuidar. Eu já tive post, sabe o que aconteceu já comigo? Teve um post meu, que é um post que o pessoal adora, que é um post sobre como fazer o ataque ácido, né? Os passos para fazer um ataque ácido. Vocês já devem ter visto esse post. Eu escrevi um baita texto embaixo desse post, explicando como é que faz, os passos, por que faz, quanto tempo, como é que lava, parará, parará. Esse post foi repostado por uma página de uma menina que nem é dentista, que começou há muito tempo no Instagram e que eu conheço ela assim porque ela teve uma época que me mandava o WhatsApp e pedia para eu fazer um dia de tomar o Instagram dela, que é um Instagram só de repost. Ela pegou meu post, apagou toda a legenda e postou ele fora de contexto. E aí, qual era a impressão que passava? Que eu tava só mostrando aquela pula lá e que começou embaixo uma discussão dizendo não se usa mais ataque ácido em dentina, hoje em dia fazemos condicionamento seletivo e parará, parará. Começou uma discussão que ela não era baseada no meu post original, onde eu estava ensinando uma técnica e como essa técnica deve ser feita, e essa técnica ainda é padrão ouro, por mais que a gente saiba que ela é uma técnica muito sensível, e por mais que a gente saiba que hoje em dia, se eu puder utilizar um autocondicionante e puder fazer um condicionamento seletivo do esmalte, eu vou ter vantagens com isso. Mas não era isso que eu estava falando, eu estava ensinando, por quê? Porque dentro da URGS, os meus alunos ainda fazem condicionamento ácido total do esmalte. Em alguns casos, a gente usa autocondicionante. E eles precisavam saber fazer bem o condicionamento ácido total do esmalte. Bom, eu sei que aquilo ali ficou... Eu fiquei tão pé da vida quando eu descobri que eu fui, peguei o stories, falei, xinguei e tal. Por quê? Porque eu cuido tanto do meu conteúdo e, de repente, uma pessoa que estava fazendo um repost sem autorização e sem a legenda podia estar estragando a minha reputação. Podia estar dizendo, pô, a Thaís está desinformada, hoje em dia a gente fala, e tem muitos seguidores, e ela é uma pessoa, assim, ó, bem agressiva, assim, no jeito de exigir as coisas. Eu meio que cortei a relação com ela faz anos, e ela não é dentista, né, então ela não tem critério para ver o que ela está postando, e ela ganha dinheiro porque, como ela tem muitos seguidores, as pessoas pagam para ela divulgar cursos de pós-graduação e coisas assim. Isso é uma outra dúvida, as pessoas acham que eu ganho dinheiro com o Instagram. Eu não ganho dinheiro com o Instagram, eu não faço public post, eu ganho, vocês devem ter visto já, algumas vezes a gente ganha jaleco da doutora Cherry, esse tipo de coisa, realmente eu ganho, e para mim foi uma vitrine, porque eu sei que se eu não existisse o professor dentista, eu provavelmente não estaria ministrando cursos fora da URGS, que é o ambiente onde eu estou, né? Alguém modificou. Deixa eu ver. Você acredita que parceria com marcas e outros influenciadores? Assim, a parceria com marcas e outros influenciadores ainda reverte, sim, mas tu tem que saber com quem tu quer atrelar a tua marca. Por exemplo, se eu aparecer hoje no Doutora Cherry, é muito difícil que as pessoas, eu vou seguir essa pessoa só porque eu apareci de jaleco no Doutora Cherry. Por quê? Porque a Doutora Cherry posta 15 dentistas por dia vestindo jaleco doutora Cherry. Então não vai ter nada de especial. Ela não tá divulgando um post meu. Então as pessoas não vão pela minha carinha lá e dizer, não, vou seguir essa pessoa, tá? No começo reverteu muito e tem muitas parcerias que eu acho interessante. No começo eu fiz sorteio, não faço mais. Por quê? Porque sorteio atrai aqueles seguidores que te seguem e depois deixam de seguir. Aí a pessoa manda a mãe seguir, a avó seguir, eu não sei quem seguir, comenta lá e assim, dava uma trabalheira, depois eu tinha que enviar o negócio, e aí meio que tu tem que... não valia a pena. Daí as empresas começaram a me procurar para fazer, eu disse, não faço, porque aí demorava para chegar o produto, porque a empresa que ia mandar, e aí eles me perguntavam cadê o produto, eu não sei quem vai mandar a empresa. Tipo, sabe, eu já tenho mais de 40 anos, eu não quero esse tipo de função para mim. Às vezes eu olho, assim, eu recebo coisa que eu penso, isso aí eu acho que eu não vou usar, aí eu vou fazer um sorteio, depois eu vou doar lá pro pessoal do centro acadêmico da faculdade, eles fazem lá uma rifa, fazem um sorteio, dão lá na semana acadêmica, sei lá, mas eu não faço mais, sabe, não faço isso.
Agora, a parceria entre Instagrams é legal para Instagrams de odonto. Eu acho que entre colegas, só se você vai acabar fazendo de uma área totalmente diferente, assim, né? Tipo, tu é endodontista e eu faço dentística e a gente vai trocar indicação. Aí, né, eu vou falar sobre Eu acho legal assim, ó. Vou fazer um post, que nem a minha sobrinha essa. Ela é blogueira também. Ela tem um Instagram que chama a.maratonista. Super qualidade o Instagram dela. Ela fala sobre séries de TV. Ela assiste todas as séries. Ela diz quando vai lançar, ela diz como é que que ela achou. É bem legal e ela interage um monte com quem gosta de série e segue ela. Quando eu fui fazer a minha ideia, pensando lá, me lembrei lá da época do Dental Geek, que eu fazia posts sobre filmes onde aparecia dentista. Eu disse, eu vou falar com a Isabela para ela me ajudar a encontrar seriados onde tenham episódios em que apareçam dentistas. E daí eu mandei um áudio para ela, Isabela, me ajuda aí. E ela me mandou uma lista, ela escreveu o post. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um post com a Isabela, a maratonista convidada. Teve gente que não conhecia o trabalho dela, que começou a seguir. Né? Ó, sigam, quem gosta de série, segue a maratonista. Além disso, ela tem um estilo, um layout super bonito, ela trabalha bastante essa questão visual, vocês vão ver que é bem marcante, assim, é uma boa inspiração também para vocês, assim, tentarem encontrar a cara de vocês. Mas, sim, teve gente que viu o post, que gostava de série e começou a seguir a Isabela. Mas foi uma colaboração, foi tão legal, porque foi no meu, né, não foi um repost, ela fez um post especial pro meu perfil. Eu divulguei o perfil dela, assim, ela me ajudou, porque eu não sabia todos, eu vou lembrar de Friends, que é o que eu assistia, mas os seriados mais novos eu não lembrava, sabe? E ela fez, então eu acho, esse tipo de colaboração eu acho bem legal fazer assim, assim, é difícil que eu falo, por que eu não falo de periodontia? Porque eu não sou professora de periodontia, eu não fiz especialização em periodontia, eu não fiz mestrado em periodontia, não fiz doutorado em periodontia. Por que eu não falo de periodontia se eu tenho um monte de colegas que são periodontistas que falaram muito melhor do que eu de periodontia? Então, se eu quiser um dia fazer um post de periodontia, o que eu faço? Eu vou lá, pego um dos meus colegas que trabalha com periodontia, que também sabe linguagem de Instagram, e fala, quem sabe a gente faz uma colaboração? A pessoa escreve, dá uma dica, eu vou diagramar do meu estilo, do meu Insta, e vou divulgar. Esse post eu fiz junto com a fulana, que é professora de periodontia, tarará, e que tem o Instagram X de periodontia, e você pode seguir. Esse tipo de colaboração eu acho legal, eu acho que é uma colaboração criativa, assim. Mas não aquela coisa de só ficar um repostando o outro, assim, e, assim, eu acho que não convence tanto a pessoa a seguir o outro quanto tu pegar. Postar no Stories é até legal, assim, se tu vê um post interessante, tu postando no Stories ali, pro pessoal que não conhece o trabalho seguir, sim. Isso eu acho que também é legal. Quando eu vejo posts de colegas que eu acho legal, eu tento fazer isso. Thaís, Fale. Boa noite. Oi, Deixa eu perguntar. Oi. Você no YouTube, você costuma usar mais o Instagram ou o YouTube? Eu vejo aqui que você não tem muita frequência de postar vídeo no YouTube. O que você acha disso? Por quê, assim? Porque dá muito mais trabalho o YouTube, tá? O YouTube é assim, primeiro que para eu sentar e gravar um vídeo e se eu não tiver um roteiro, pensando eu vou falar isso, aquilo, que foi o que, por exemplo, eu fiz no caso do porta-matriz estafemário, eu sabia tudo que eu queria falar, só que é um vídeo para explicar o porta-matriz estafemário com 17 minutos, é muito tempo para o YouTube, o vídeo no YouTube tem que ter 5 minutos no máximo, assim, senão eu já vejo que é quando começa a cair a audiência, sabe? Então, para conseguir fazer um vídeo de 5 minutos, eu preciso pensar muito esse vídeo para saber exatamente o que eu vou dizer. E aí eu tenho o tempo de preparo, o tempo de gravar, que aí a Ângela vai me entender perfeitamente, que é tipo como gravar com uma criança em casa, nos horários em que eu não estou na faculdade. Então, tipo, o horário que eu estou na escola, eu estou na faculdade. E aí, quando chega de noite em casa, e aí tem que fazer o jantar, e tem que dar o banho, tem que não sei o quê, é muito difícil de gravar, né? Outra coisa que era uma coisa mais difícil que esse lugar que agora eu tô aqui, na verdade, virou um escritório meu e do meu marido na quarentena, porque antes era um quarto de hóspede. Para eu conseguir gravar aqui, eu tinha que fazer um setup aqui diferente, para colocar minha luz, para colocar minha câmera, para colocar tudo, e isso também gerava tempo. Depois editar, e depois divulgar e tal. Então, assim, eu quero voltar a fazer vídeos,
né? Inclusive, a gente já tinha um projeto para fazer uma peça aqui de casa, onde eu vou ter um espaço mais montado, mas eu acho que quem tem didática para falar no YouTube e tem tempo para fazer, tem que apostar nessa plataforma. Porque as pessoas não têm paciência para fazer, porque dá muito trabalho, mas ela é muito eterna, sabe? Toda vez que eu entro lá, continua aumentando meu número de seguidores, mesmo fazendo um tempão que eu não posto um vídeo novo. Porque sempre tem alguém novo descobrindo um vídeo teu. Isso não acontece com os posts. Os posts vão ficando velhos e tu tem que ir repostando. Alguém descobre porque tu te repostou e aí tu não quer ficar só repostando o mesmo conteúdo, tu quer criar conteúdo novo. O vídeo, ele fica. Então, qualquer pessoa que está estudando matriz e porta-matriz, ou que está estudando isolamento, se ela digitar no YouTube, um dos primeiros vídeos de isolamento que vai aparecer é o meu. E aí tu vai continuando tendo visualizações e gerando novo engajamento. Então, hoje, eu tenho mais de 5 mil, não é seguidores, fala curtida, sei lá, é seguidores? Inscritos no YouTube, e esse número continua crescendo. Quando vezes eu olho, nossa, cresceu bastante, sabe? Enquanto o meu Facebook não cresce, só cai, e o Instagram tá ali, assim, ó, eu fico lutando para não cair mais, sabe? Porque também cai. O YouTube não. Então eu acho que é uma plataforma bem legal, assim, para quem tem a didática e a coragem de ir lá e falar, assim, eu quero, um dos meus projetos de 2020 é tentar investir mais, inclusive é uma coisa que eu tô conversando bastante com a Isabela, porque eu digo, tá, mas o que eu posso falar? E ela, Thaís, até às vezes a pessoa tem curiosidade de saber como é que tu faz para gravar teu vídeo, de como é que tu faz para fazer teus posts, né, que foi muito do que vocês mostraram hoje aqui, a gente às vezes não se dá conta que as pessoas têm esse tipo de curiosidade e que poderia gerar um vídeo atrativo, né. Então, eu estou aceitando sugestões. Então, eu creio que na área da odontologia, da forma que você explica sobre marketing, é único. Poucas pessoas que sabem, assim, têm esse conhecimento que você tem. Então, fica aí uma dica para você postar no YouTube, porque a gente adora. Eu, na jornada, estive na sua palestra e estou aqui de novo. Eu estou amando, anotando tudo. Ai, que bom, Tayane. Sabe que é uma grande dificuldade aí, sabe? Quando veio a lista da Ângela, das perguntas que você tinha, gente, eu não acredito que as pessoas têm esse tipo de dúvida. Porque às vezes eu penso, eu vou ficar aqui falando eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, não sei o quê. E vocês mostraram para mim que às vezes, sim, é esse lado mesmo que vocês querem saber. Como eu cheguei, qual foi a minha caminhada e tal. E aí eu conversei sobre isso com a minha sobrinha, ela falou, Thaís, de repente até ela me sugeriu, que são umas coisas que a gente vai começar a fazer a partir da próxima semana. Vou botar caixa de sugestões, e eu quero que vocês, por favor, participem, né, me mandem as dúvidas, sugestões, qualquer sugestão é válida, eu quero fazer uma lista de coisas, perguntas bem específicas para eu saber exatamente o que responder para vocês, eu acho que é bem importante, e tentar gerar essa interação de também produzir aquele conteúdo que vocês esperam assistir, sabe, que vocês têm carência de ver. Até porque, como dentro do Instagram, uma plataforma que fica muito girando assim, ó, uma pessoa fazendo o que a outra tá fazendo, esse fez, então vou fazer também, então vou fazer também, então vou fazer também, e a gente tem, quando a gente consegue olhar um pouquinho para fora e ver, não, mas peraí, essa pergunta ninguém tá respondendo, e ela é uma dúvida, é ali que eu gosto de trabalhar, sabe? Tipo, ninguém tá conseguindo sair disso aqui, mas essa dúvida que ninguém respondeu ainda. E daí eu gosto de tentar me desafiar a responder essa dúvida, sabe? Criar um post educativo, alguma coisa assim. Tem mais perguntas aqui, deixa eu ver. O Sávio disse que tem outra dúvida. Pode falar, Sávio. Fale. Tá me escutando? Estou escutando bem, pode falar. Boa noite, primeiro. Boa noite. Então, você disse que você não gosta de se esconder por trás dos seus posts, assim, ainda que seu perfil traga bastante conteúdo, assim, da odontologia, você disse que você acaba postando um pouco da sua vida e coisas assim. Eu queria saber, assim, qual conselho você daria, até que ponto você acha saudável a gente se expor, porque eu vejo que tem muitas pessoas que têm um perfil assim, um pouco mais profissional, mas que às vezes acabam postando muito do pessoal, às vezes postando coisas de ideologia política e por terem muitas opiniões divergentes
sobre o mesmo assunto, as pessoas às vezes acabam deixando de seguir e tal. E aí eu queria saber até que ponto você acha saudável isso, assim. Eu acho interessante a gente mostrar que por trás de um profissional tem um lado humano, a gente acaba se identificando com isso, mas eu acho que às vezes as pessoas acabam pecando um pouco pelo excesso, assim, de se mostrar demais o seu lado humano, né? E aí acho que tem até pessoas que têm um perfil pessoal em que ela vai ser livre ali para postar o que ela quiser, porque é o perfil pessoal dela, mas tem vezes que tem muita gente que acaba utilizando demais do perfil profissional, às vezes até mais por ter mais seguidores, para exagerar demais nessa questão. Então, eu queria saber isso. Qual a sua opinião? Eu acho que tu foi muito, muito feliz na tua pergunta, sabe? Porque, assim, tu mostrar o teu lado humano, tu tem que ver até em que ponto que tu tá querendo comprar uma briga, né? E hoje em dia, a gente tá numa situação muito delicada para tomar partido para ambos os lados, né? Então, assim, tu tem cacife para comprar essa briga, tu quer comprar pro teu consultório, tu vai fazer isso num consultório, porque assim, tu brigar com os teus familiares no grupo do WhatsApp, ou tu sair do grupo do WhatsApp porque tu não concorda com os teus familiares, é uma coisa. Tu perder paciente por discordância política, eu já acho um pouco demais, sabe? Tem uma pauta que para mim eu comprei, que seria, acho que a única pauta mais polêmica que eu já me envolvi e que eu já tive que ouvir alguns desaforos por conta dela, que é a pauta do feminismo, tá? Então, eu já fiz posts falando que eu achava que tinha que ter mais mulher nos congressos, que eu achava que a gente tem uma profissão com muita mulher e que a gente precisava ocupar o nosso espaço, que tem muita mulher capaz. Então, é uma pauta que eu comprei. Me incomodei um pouco com essa pauta, sabe? Teve muita gente que falou que é mimimi, teve muita gente que ficou rancenta, teve gente que deixou de seguir, mas eu achei que para mim ela fazia sentido, eu achei que eu acho que é uma classe muito, muito forte com mulheres, né? E eu achei que eu não estava falando besteira, assim, porque eu tinha números para provar que era isso. E aí eu comprei essa pauta. Teve gente que amou, como as meninas estão me falando ali, e teve gente que não gostou mesmo, e que foi lá e botou desaforo e tal. Eu acho que eu não fui em nenhum momento agressiva, porque em nenhum momento o Jonas fala que a gente adora uma treta. Em nenhum momento eu disse que não podia ter palestrantes homens. Eu só estava dizendo que eu sentia falta de palestrantes mulheres. É uma coisa muito simples, eu não estou desmerecendo ninguém, eu só estou querendo mostrar o nosso espaço. E agora que a gente está nesse momento, a gente vê, né, o quanto os pais estão vendo também o valor das mães em casa e coisa. Eu não falo dessa posição porque eu realmente tenho um marido que me acompanha há 20 anos e que sempre esteve ao meu lado. Eu não falo nessa categoria, mas eu sei que não é a realidade de todo mundo. Tanto que hoje em dia a gente vê tantas questões relacionadas a isso, dos pais dizerem, nossa, não pensava que era tanto, né? E realmente é muito. Só que eu via que, tipo, muitas vezes, quando a gente está dentro de uma universidade, a gente tem um monte de professora mulher maravilhosa e tal, e dizer, como que essas pessoas que estão aqui estudando tanto, que são... Porque daí eles me diziam isso. Eu ouvi isso, o dia que tu tiver o nível de um desses professores, eles vão te chamar. Foi exatamente isso que me falaram. Então, o dia que me chamaram para o CIOSP, gelou um pouquinho, fiquei com medo, mas eu disse, nossa, eu tenho que ir lá e eu tenho uma responsabilidade com essas mulheres para quem eu levantei a bandeira, sabe? De chegar e entregar. E a gente foi lá e a gente entregou, sabe? E a nossa palestra vendeu, que eles falavam isso, a palestra de mulher não vende. Por isso que ninguém chama mulher para o CIOSP, porque mulher não vende. Era o que nos falavam. Mulher não vende. Mulher não vende. E aí precisou um monte de mulher que deve ter visto os meus posts e dizer assim, teve gente que estava lá, que deve ter dito assim, mulher vai vender, e eu vou lá, eu vou comprar a palestra da Thaís e da Carol e vou lá assistir elas, porque sim, a gente vende, né? A gente também pode vender. E graças a Deus está mudando muito agora, se a gente for ver, todas as empresas estão apostando em mulheres, a coisa tá melhor, né? Ainda é a maioria homem, mas eu também não quero que a coisa mude de um dia pro outro. Só que foi uma briga que eu comprei. Mas
eu pensei antes, sabe, de comprar, sabe, porque eu pensei, será que eu preciso disso? Será que eu preciso ouvir algum desaforo, sabe, que eu vou ouvir? Mas foi ótimo que as meninas me defenderam, eu nem precisei argumentar, elas foram lá no post do cara e acabaram com ele, sabe? Então, assim, aí eu vi, bom, eu tô falando pela maior parte do meu público também, sabe? Teve mulheres também que falaram que era ranço, sabe? Teve também mulheres que não gostaram. Na questão disso é assim, por exemplo, vai chegar um paciente no teu consultório, o que vocês vão conversar entre quatro paredes, tu sabendo a posição política dele, tu sabendo a opinião dele, tu com certeza, se o cara chegou pela primeira vez no teu consultório, tu vai dar andada, né? Tu vai dar, e aí, pois que tempo que a gente tá vivendo. Aí se o cara começar a ir para um lado, tu vai saber, bom, se eu não quiser confusão, eu não posso argumentar isso que eu penso, por mais que eu pense, porque eu vou perder esse paciente, né? Ou eu vou brigar com ele. Então, acho que nas mídias sociais é meio assim, tu tá abrindo para todo mundo. Se tu for para um lado ou para o outro e tomar um partido, tu pode acabar perdendo, né? E aí tem gente que tá numa posição super, eu não tô nem aí se eu vou perder, né? Eu quero falar o que eu penso. E outros que vão dizer, não, eu tenho muito a perder, eu tenho o meu consultório, eu quero levar ele adiante. Eu tenho tem questões, tem pessoas que eu gosto falando coisas que são totalmente opostas do que eu penso, sabe? Só que como eu gosto dessas pessoas, eu consigo ver o lado delas. Agora, se é uma pessoa que eu não conheço tanto, é muito fácil tu pensar, peguei ranço e tu acaba perdendo, às vezes, um paciente ou um seguidor, ou o que quer que seja, né? Então, é complicado. Acho que a gente deixa a política, assim, para o grupo do WhatsApp da família, pra gente brigar, e dentro do Instagram, põe teu lado humano, mas eu acho que o lado humano hoje em dia é o seguinte, é mostrar o cuidado que tu tem com as pessoas, é mostrar o cuidado que tu tem com a tua família, sabe? É compartilhar um afago, é compartilhar uma coisa bacana, tem tantas formas hoje em dia de tu ser humano sem tu precisar entrar em te expor totalmente, porque sim, tem um monte de coisas da minha vida que talvez se eu fosse expor, as pessoas, mas não curti tanto isso que a Thaís tá fazendo, tá falando, né? Mas tem que ter cuidado, assim, né? O que tu vai fazer? É que a gente fala, tá, mas e o cara passa o final de semana inteiro capotado, de bêbado, postando, não sei o que, e no dia seguinte ele vai fazer uma cirurgia, e eu tô com muito medo dessa cirurgia que o cara vai fazer em mim. E aí eu vi o cara caindo de bêbado no dia anterior, então será que eu vou abrir minha boca para ele extrair aquele siso incluso, com ele, sabendo que ontem ele tava virado, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu tomo vinho e eu vou segurar minha taça de vinho, vou fazer um stories e não tô nem aí, porque sim, eu tomo vinho, e não gostou, paciência. Eu tomo vinho, eu gosto de vinho, eu tenho grupo para tomar vinho com os meus amigos, sabe? Então, acho que é meio que por aí. Obrigada pela pergunta. Uma delícia. Acho que a gente ficaria horas e horas e horas ouvindo, Isso né? rende bastante, né, Angela? Muito gostoso. Mas acho que, assim, foi até mais do que a gente esperava, 2 horas e meia de conversa. Acho um privilégio sem tamanho, né? Eu acho que você tem esse tanto de seguidores que te admiram, né? Você vê as perguntas deles tão genuínas, tão gostoso de ver, né, Thaís? Foi bom demais. Isso é um presente, né?